E quem é que está lá na creche? A criança com menos de 3 anos de idade. E ela está sendo estimulada na creche. Só que ela está sendo estimulada na creche sem uma estratégia específica para as necessidades que ela possui. E isso provoca um prejuízo na vida desse aluno que pode, ao longo do tempo, gerar até mesmo uma analfabetização lá nos anos finais da escola. Onde começa o papel do atendimento educacional especializado? Em que momento da vida do aluno começa a inclusão acontecer de fato? Tem alguém aqui que já soube de aluno que não foi alfabetizado, está lá nos anos finais do fundamental, está lá no ensino médio, ou terminou a escola e foi embora com o diploma dele e não está alfabetizado? O professor, diante desse quadro, ele está ali na sala de aula e ele está querendo ensinar a matéria dele, geografia, português, matemática, história, ou enfim. Mas o aluno, ele não tem a base. Ele não tem a base. E a inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolve as bases necessárias para a construção do conhecimento e o seu desenvolvimento global. Porque se o meu aluno está lá no fundamental, nos anos finais, está no ensino médio, e ele tem o desenvolvimento global dele atrasado, olha só que interessante. O que é o desenvolvimento global atrasado? Ele não consegue conversar com você uma conversa fluida, igual a gente pode ter aqui agora. Ele talvez não entenda as palavras que você esteja falando. Talvez ele não se comunique. A parte de comunicação é extremamente importante. Ele não tem autonomia para realizar algumas tarefas simples, como, por exemplo, ir de um ambiente até o outro. Talvez ele não tenha essa autonomia. E isso prejudica o desenvolvimento global dele. Se ele não tem a comunicação desenvolvida, isso prejudica o desenvolvimento global dele. Se ele não tem, por exemplo, estimulação cognitiva, né, desde a educação infantil, essa conta, né, ela não fecha e vai acumulando atrasos e chega na sala de aula e a inclusão para acontecer fica muito difícil, porque realmente o aluno ele não teve uma base. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Que base é essa? Como a gente pode intervir? O que nós podemos fazer? Só a Adriana falando aqui com a gente. Meu sonho é alfabetizar minha aluna do ensino médio. Olha o desafio, né? O desafio da alfabetização, ela está no ensino médio, a gente está vendo ali o tempo está passando rápido, os anos escolar desse aluno, né? O tempo de vida escolar dele está reduzindo, está chegando no final, né? E talvez dali para frente, interesse da família em manter o aluno numa unidade escolar, mesmo que seja profissionalizante. E como é que ele vai entrar num curso profissionalizante analfabeto? Olha só que problema, né, gente? A vida da pessoa trava. Bom, gente, e o que isso quer dizer? Olha só. Do nascimento aos 3 anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços. Olha só que interessante isso aqui. Isso está lá na legislação também, tá? Do nascimento aos 3 anos, o atendimento educacional especializado se expressa por meio de serviços de intervenção precoce, que objetiva otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistência social. O governo está falando assim para a gente. Existe atendimento educacional especializado do nascimento aos 3 anos. Existe. Ele está falando isso. Só que esse atendimento educacional especializado do nascimento aos 3 anos, ele não é igual do fundamental, não é igual do ensino médio. Ele se expressa por meio de serviços de intervenção precoce. E quem é que presta esse serviço de intervenção precoce? Que serviço é esse de intervenção precoce que objetiva otimizar o processo de desenvolvimento e aprendizagem? Que serviço é esse? Vamos lá. Eu repeti mais uma vez. Em 2016, o Ministério da Saúde, olha só, o Ministério da Saúde, não é da Educação, divulgou as diretrizes de estimulação precoce. Crianças de 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento psicomotor
decorrente de microcefalia. Isso foi por causa do surto de microcefalia que existiu nesse período aí desse ano. De 0 a 3 anos com atraso no desenvolvimento psicomotor decorrente de microcefalia, com o objetivo de ajudar os profissionais da atenção à saúde no trabalho de estimulação precoce às crianças de 0 a 3 anos de idade com microcefalia. Ou seja, ele divulgou as diretrizes de estimulação precoce, 2016. O serviço de estimulação precoce, apesar de atualmente estar associado à área de saúde, como é mostrado no documento das diretrizes de estimulação lá de 2016, que define essa atividade como um programa de acompanhamento e intervenção clínico-terapêutica multiprofissional, tem registro nas diretrizes da educação há mais de 20 anos. Eu queria que vocês tentassem visualizar 2 círculos. Eu ia botar isso aqui no slide, mas eu acabei não fazendo. 2 círculos. Um é o círculo da saúde. Deixa eu ver como é que eu estou aparecendo aqui. É o da saúde e o outro é o da educação. E esses 2 conjuntos, esses 2 círculos, eles se sobrepõem em alguns momentos. E fica meio confuso para a gente tentar entender até onde vai o papel da saúde e aonde começa o papel da educação. E você vai me perguntar, Leandro, eu entendi, o que está falando ali é que de 0 a 3 anos parece que a responsabilidade por estimular o desenvolvimento dessa criança é do Ministério da Saúde, é da área de saúde. Agora fala para mim aqui, quem conhece um programa de intervenção precoce funcionando aí na sua cidade? Eu sei que tem cidade que tem, mas eu sei que tem cidade que não tem. Você conhece? Você como professor, como educador, que lida com pais e mães, com filhos pequenos, com irmãozinhos, o tempo todo, você está antenado, está nessa área, você é um profissional dessa área. E você conhece algum programa de estimulação precoce funcionando aí no seu município? Conta aqui pra gente no site. É da área de saúde, tá? Não é dentro da escola. Não conheço. Eu queria muito saber de alguém. É bonito ver os casos de sucesso, tá, gente? Mas eu sei que a maioria não vai ter. Não conheço. Sim, na PAI, a Alexandra falou que na PAI da cidade dela tem intervenção precoce. Não conheço. Em Niterói tem a AFR, legal, a Fátima colocou aqui pra gente. Nem sabia disso, não conheço, não em BH. Em Santos, a Casa do Autista, legal, a Maria colocou pra gente. Em Sergipe tem um hospital universitário, legal. Muita gente falou que não conhece a pestalose, a Shirley tá falando, que legal. Não conheço, muita gente não conhece. Alguns falam da PAI ou de algumas instituições específicas, né? Associação Fluminense de Reabilitação, já fiz estágio lá, maravilhoso, a Fátima colocando pra gente. Eu não conhecia a AFR, Fátima, que bacana. Olha que eu tô pertinho de você, Teresópolis e Niterói, é 1 horinha a gente chega. Legal, não conhecia. Fiquei até com vontade de visitar agora. Bacana. Legal, gente. É legal. Algumas pessoas conhecem, mas a grande maioria não tinha conhecimento disso. Por quê? Porque é um serviço, olha só, é o atendimento educacional especializado, só que é um braço do atendimento educacional especializado que vai para a área de saúde. E é assim que funciona hoje no nosso país. Mas muita gente não tem esse serviço à disposição, não tem divulgação, não tem propaganda passando na TV sobre isso, enfim, não tem um encaminhamento adequado. Vamos lá, vamos falar mais sobre isso aqui. Olha só, o que é essa tal estimulação precoce? Só para ficar claro, tá, gente? Entende-se a estimulação precoce ou intervenção precoce, alguns pesquisadores usam um termo, outros usam outro. É como uma abordagem de caráter sistemático e sequencial, que utiliza técnicas e recursos terapêuticos capazes de estimular todos os domínios que interferem na maturação da criança, de forma a favorecer o desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, linguístico e social, evitando ou amenizando eventuais prejuízos. Ou seja, é um sistema, um programa de estimulação do desenvolvimento motor, cognitivo, sensorial, linguístico, social.
Isso é a estimulação precoce e ela é um serviço da saúde. Isso é entregue para a criança através de terapeutas especializados naquela área. Um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, enfim, ou profissional que tem especialidade na área que a criança precisa. Por exemplo, um teste uma avaliação funcional da visão. Quem vai fazer esse serviço? É um profissional especializado nessa área, né? Isso todo estudo está englobado aqui, porque quando a criança nasce precisa fazer e tem suspeita, né, de alguma deficiência, faz avaliação auditiva, avaliação funcional da visão, enfim, tudo é necessário fazer para entender o que está acontecendo com aquela criança. Isso é da área de saúde, sim. E certas atividades não são para a gente fazer mesmo na escola, a gente não vai fazer. É para profissional da área de saúde. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma atividade com a bola suíça para ativação da musculatura de tronco e estimulação ao sentar. Olha que bacana. Tá? Isso está lá no documento do Ministério da Saúde sobre a estimulação precoce, se vocês quiserem. Eu coloco lá no Telegram depois para vocês darem uma olhada, mas é muito termo da área de saúde mesmo, tem muito termo da área de saúde. Enfim, esse tipo de estimulação ela é direcionada para uma musculatura de acordo com a necessidade daquela criança, através de uma técnica específica da especialidade desse profissional, e não cabe, né, a um professor fazer essa estimulação, a não ser que ele tenha especialidade nessa área. Por quê? Porque envolve, né, uma série de riscos. Se você não souber fazer direito, pode prejudicar, enfim. Tem essa especialização, a gente não vai mexer com isso. Mas em contrapartida, isso aqui é estimulação precoce, tá? Isso é estimulação precoce. Mas em contrapartida, olha só, gente. Lembra dos dois círculos que eu falei que eles se unem em alguns momentos? Em contrapartida, olha isso aqui. Isso aqui também é estimulação precoce. Ensinando a mãe a estimular a linguagem pela contação de história com fantoches. Ensinando a mãe a estimular a linguagem pela contação de história com fantoches. Olha só. Contação de histórias com fantoche acontece aonde, gente? Lá na educação infantil, não acontece? Acontece dentro de uma creche. Acontece, sim. E não tem nada de errado com isso. Não tem nenhum risco para a criança na musculatura dela. Você não precisa de uma especialização em fisioterapia para contar uma história usando fantoches, concorda comigo? Legal. É aí que os círculos se sobrepõem, essa interseção. Isso fica, às vezes, um pouco nebuloso para a gente. Mas é importante deixar claro, e eu quero que você tenha isso muito claro até o final dessa live. Eu quero entregar uma ferramenta para você, para ajudar você, principalmente você que é da educação infantil. E você que não é da educação infantil, mas está com o seu aluno nas séries mais avançadas e está percebendo que faltou alguma coisa lá atrás, essa ferramenta vai te ajudar a entender o que faltou também, tá bom? E essa aqui é uma imagem de um desses locais onde acontecem a estimulação precoce, que talvez você nunca tenha ouvido falar ou visto. Algumas pessoas já devem ter visto aqui, mas esse aqui é um lugar maravilhoso aqui, da Rede Sara, tá? E muito bonito, tudo novinho, tudo bonitinho, cheio de equipamentos, cheio de profissionais, equipe multidisciplinar, enfim, uma família ali sendo orientada durante uma estimulação precoce. Isso aqui é maravilhoso, só que isso aqui não está ao alcance de toda a nossa população. O que está ao alcance de toda a nossa população hoje no Brasil? A creche. Todo mundo aqui já ouviu falar de creche. Talvez nem todo mundo tenha ouvido falar de centro de reabilitação e estimulação precoce. Mas em creche todo mundo ouviu falar. E quem é que está lá na creche? A criança com menos de 3 anos de idade. E ela está sendo estimulada na creche. Só que ela está sendo estimulada na creche sem uma estratégia específica para as necessidades que ela possui. E isso provoca um prejuízo na vida desse aluno que pode, ao longo do tempo, gerar até mesmo uma analfabetização lá nos anos finais da escola.
O AEE na educação infantil é fundamental para que as crianças, desde os seus primeiros anos de vida, usufruam da acessibilidade física e pedagógica aos brinquedos, ao mobiliário, às comunicações e informações, utilizando-se da tecnologia assistiva como uma área que agrega recursos e estratégias de acessibilidade. Isso aqui já é mais recente, 2015. Já está falando de AEE na educação infantil. E agora eu te pergunto, você que é da área de educação infantil, você que trabalha em uma creche, ou você que conhece creches, né? Como é que funciona o atendimento educacional especializado hoje nessa creche que você conhece? Sala de recursos? Tecnologia assistiva? Como é que funciona esse atendimento educacional especializado na creche? A Kelly de São Carlos, boa tarde. A estimulação precoce fez uma grande diferença na vida da minha filha, que tem síndrome de Down, a Olivia falando com a gente. E hoje está com 10 anos. Nosso desafio agora é a alfabetização. Que bacana. Que legal, Olivia. A Eliane colocou aqui muito mal. É realmente, gente, a gente não ouve muito falar de atendimento educacional especializado na creche. E isso é um problema. Isso é um problema. Vamos mais para frente aqui. Olha só, olha só essas resoluções aqui, gente, só para a gente entender os passos que estão sendo dados, tá? Na legislação do nosso país. Isso aqui é sobre creche, educação infantil. Começou a ser exigido o quê? Formação em 2009. Começou a ser exigido para trabalhar em creche, formação em magistério de todos os profissionais que cuidam e educam crianças. De todos. 2009 começou a ser exigido isso, obrigatório. E um mínimo de horas diárias de atendimento. Ou seja, a criança tem que ficar na creche, um atendimento para ela, com um mínimo de horas. Isso independente do diagnóstico dela, tá? E isso começou a ser exigido em 2009. Agora eu te pergunto, o magistério. O magistério, essa é uma formação, a licenciatura, o magistério, essa formação, ela preparou esse profissional para trabalhar com essa criança com menos de 3 anos de idade, que pode ter um diagnóstico de síndrome de Down, autismo, paralisia cerebral. Preparou esse profissional? O que você acha? Não tem recursos. Na escola onde eu trabalho tem sala de AE. Que legal, Rejane. É educação infantil, Rejane? Na creche não reconheço. Não. Essa formação não foi feita, não preparou, o pessoal colocando que não. Poucas escolas têm sala de recursos. Na EMEI tem professores auxiliares e a visita de técnicos. Isso aí é legal, Jéssica, é legal. A Jurema falando que estimula a parte cognitiva, mesmo os que não são laudados, mas acho que os professores não estão preparados para isso. Na minha opinião, não, jamais. Realmente, essa sensação que a gente tem de não estar preparado, ela é real, tá, gente? Não é só com você, não. Olha, o currículo dos cursos de pedagogia não prepara para a realidade escolar. Natália falou que o surdo leva de 6 a 7 anos para aprender a ler e escrever. Nossa. A Natália, gente, nossa intérprete de Libras aqui, ela é mestre em educação, especializada em várias coisas. Ela está acrescentando aqui pra gente, falando que o surdo, ele demora em média 6 a 7 anos para aprender a ler. De 6 a 7 anos para aprender a ler. Essa é a estatística que a gente tem hoje.
Você viu a minha água por aí? Eu não achei. Ah, eu botei ali. Desculpa, gente, pequeno problema com a garrafa de água, eu peguei a da Ana, essa aqui não é minha, tá? Olha só que problemão que a gente tem na mão, né? Porque primeiro o desafio era a criança entrar na escola. Aí a criança entrou na escola. Algumas não, mas outras entraram. Aí ela entrou na creche. Aí a criança se matriculou na creche e está ali na creche, no berçário, está no maternal, está no jardim. E ela talvez não esteja participando, não está aprendendo, não está... Umas crianças levantam para sair brincar, sai brincando junto, ela não foi brincar junto, mas... tudo bem, a criança está pequena, está crescendo, enfim. Umas crianças já começaram a falar e ela não está falando ainda, mas é criança. É criança. Só que isso está acontecendo dentro da creche. Dentro da creche. E umas crianças levantam para correr e outra fica sentada, não quer correr. E algumas coisas começam a acontecer, umas crianças começam a ter autonomia para ir no banheiro e outra não saiu das fraldas ainda. E algumas coisas dessas começam a acontecer dentro da creche e muitas das vezes o profissional que está ali, ele não está percebendo a realidade do que está acontecendo ali dentro da sala de aula dele. Por quê? Porque, infelizmente, na formação dele ficou faltando muitas lacunas. Hoje, nos cursos de pedagogia, por exemplo, tem uma disciplina de educação especial. Geralmente, uma disciplina. E nessa disciplina de educação especial, pouco se fala sobre a educação infantil inclusiva, o atendimento educacional especializado na educação infantil. Sendo que, para trabalhar na educação infantil, é exigido a licenciatura. Percebe que a conta não fecha? Mas vamos mais à frente. O que eu estava falando com você? O aluno está ali na sala, está passando o tempo, e a gente pensa, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Calma, ele vai aprender no tempo dele. Ele não está segurando o brinquedo agora, ele vai segurar o brinquedo no tempo dele. Ele não está falando agora, ele vai falar no tempo dele. E sim, nós não vamos forçar a criança a fazer nada. Cada pessoa realmente tem o seu tempo. Mas nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque o ambiente que a criança vive, ele é determinante para o sucesso, para o desenvolvimento dessa criança. A quantidade de estímulos do ambiente é determinante, isso é comprovado neurocientificamente. Uma criança que recebe mais estímulos, ela evolui, se desenvolve mais do que a criança que recebe menos estímulos. Isso foi feito estudo e pesquisa. Uma pesquisa de 40 anos foi feita para demonstrar isso. Né? Desde da criança nascendo, ela numa creche especializada, né, para estimular ao máximo ela, e outro grupo, ficou nessa creche e outro grupo normal, seguindo vida normal em casa, sem nenhum estímulo especial. E 40 anos depois pegaram o grupo que estava nessa creche desde os primeiros anos, pessoas sem nenhuma deficiência, tá? E perceberam que elas eram mais bem-sucedidas na vida, tinham salários melhores, empregos melhores, uma vida mais estabilizada. Enquanto o outro grupo, que não recebeu esses estímulos na primeira infância, não estava na média ou abaixo da média da população. Enfim, isso por quê? Porque a quantidade de estímulos que uma criança recebe nos primeiros anos da infância, na primeira infância, é determinante no desenvolvimento dela. Não quer dizer que depois que passou o tempo a gente vai desistir. Não, a gente acredita que todos podem aprender, não é? A gente veste essa camisa. Mas, se você pode atuar estimulando essa criança, se você tem contato com essa criança de 3 anos, de 4, de 5, de 2, você pode intervir e mudar significativamente o futuro dessa criança, com a quantidade de estímulos que você dá. Talvez na sua salinha tenham muitos alunos. Alguns não precisam de nenhum estímulo, eles já sobem na parede e sai correndo, abre a porta, e, enfim, vai embora, já se consegue se virar.
e tenha outros que precisem de uma atenção especial. Mas entender que atenção é essa, o que é esse especial e como fazer essa intervenção dentro da sala de aula, que talvez não tenha ficado muito claro para a gente. E é isso que eu quero te ajudar agora. Os alunos com necessidades educacionais especiais têm sensíveis atrasos nas etapas do desenvolvimento cognitivo. E é indicado que os professores avaliem este aluno para traçar metas e objetivos para que esse aprendizado aconteça. Metas e objetivos para que esse aprendizado aconteça. Ele não está se comunicando. O que a gente vai fazer? Vamos estimular a comunicação. Vou sentar, vou conversar mais com ele. Não, tem que ter meta e objetivo claro, muito bem definido e pautado em algum instrumento. Tá? É por isso que um PDI, um plano de desenvolvimento individualizado, ele é sim necessário desde a educação infantil. Desde a educação infantil. Se o meu aluno tem um diagnóstico ou se o meu aluno está apresentando atraso no desenvolvimento, a escola pode sim fazer um PDI desse aluno, chamar os pais, fazer uma entrevista, perguntar se teve alguma coisa durante o nascimento, tentar entender se tem algum diagnóstico, tentar entender o que pode estar acontecendo, como é que é o comportamento dessa criança em casa, como é que é o comportamento dessa criança com os irmãozinhos, e aí elaborar um plano de atendimento individualizado, de atendimento educacional especializado, que é o PAE, para essa criança. A parte do PEI ali, o plano de ensino individualizado, é mais para o fundamental, que aí vai ter as matérias de português, matemática, enfim. Na creche não vai ter isso. Mas aí tem estimulação na creche. A creche tem estimulação do desenvolvimento motor, na creche tem estimulação da fala, da comunicação, da percepção, enfim, motricidade fina. Várias áreas do desenvolvimento são estimuladas na creche. Né? E traçar um plano para a área de desenvolvimento dessa criança que ela tem mais necessidade é necessário para que ela receba os estímulos adequados, de acordo com a necessidade dela. E como é que a gente identifica esses objetivos? Muitos pesquisadores entendem o desenvolvimento global dividido em 5 áreas. Tá? Desenvolvimento motor, da linguagem, da socialização, o cognitivo, desenvolvimento cognitivo e o de autocuidados. O que é o desenvolvimento motor? É o nosso movimento, né? É levantar, andar, pegar, fazer gestos, enfim. Como é que isso funciona numa criança, num bebê? A parte da amamentação, a parte de pegar um objeto, enfim, engatinhar, né? Então são vários estágios. O que é a linguagem? As primeiras palavras, entender o significado de algumas ordens, como para, solta, ou então a palavra mamãe, enfim. Socialização, a interação entre as pessoas, né? O sorrir para um amiguinho, a birra, para chamar atenção, é um comportamento da área de socialização, né? Eu quero chamar a atenção de outra pessoa, né? Por quê? Porque eu sei que a outra pessoa está ali, está me olhando e eu quero chamar a atenção da outra pessoa. Eu faço birra, né? Comportamento de crianças. Tá. Cognitivo, entender o conceito de atrás, na frente, embaixo, em cima, de um lado para o outro, enfim. Emparelhar objetos, montar uma torre de blocos, por exemplo, isso é estimulação do desenvolvimento cognitivo. O que é autocuidados? Usar o banheiro, escovar o dente, se alimentar. Tudo isso contribui para o desenvolvimento global da criança. E estimular essas áreas do desenvolvimento da criança contribuem para que não aconteça um caso de que a criança não consiga se alfabetizar durante toda a vida escolar dela. A criança fica 10, 11, 12 anos e não se alfabetiza. A quantidade de estímulos é determinante aqui. Determinante. E quando falta um bloco desses, prejudica todo o grupo. Todo o grupo. Por exemplo, a criança tem área
de desenvolvimento motor bem desenvolvida, de autocuidados, área de desenvolvimento cognitivo, mas a linguagem está prejudicada, e aí a linguagem prejudica a socialização e isso vai atrapalhar na aquisição da fala, talvez, e na alfabetização. Tudo influencia. Ela tem a parte da linguagem bem desenvolvida, mas a parte do motor não foi bem desenvolvido e ela não consegue escrever. Tá tudo bem desenvolvido, Leandro, mas a parte de autocuidado está faltando e a criança não tem autonomia, não tem autoconfiança, não tem vontade de pegar e fazer, porque ela não se sente confiante, já que ela não consegue cuidar de si própria, ela não sente autoconfiança para fazer atividade nenhuma. Tudo influencia, a parte emocional, a parte física, o raciocínio. Como é que a gente identifica isso? Como é que eu vou saber que aquele aluno ali que está na sala de aula, seja ele com 10, 15 anos ou com 3, com 2 anos, como é que eu vou saber em que área eu preciso estimular ele? Por que eu estou falando do aluno de 10, 15 anos? Porque às vezes você tem um aluno de 10, 15 anos, você está querendo alfabetizar ele, como a gente viu aqui no chat, você quer fazer alguma coisa, mas você quer entender onde começar essa intervenção. Quer entender exatamente onde que eu posso ajudar mais esse aluno. Porque se esse aluno tem um atraso na área de linguagem, eu não vou começar a ensinar ele a juntar as sílabas agora. Eu vou tentar resolver o atraso da linguagem primeiro. E na criança na creche? Se a criança na creche ela tem um atraso mais na área de desenvolvimento motor, por exemplo, eu vou estimular mais essa área do que as outras áreas. Ao invés de ter mais atividades, por exemplo, de contação de histórias, eu vou ter mais brincadeiras que envolvam o movimento físico. Por quê? Porque é estimular mais essa área. Eu vou direcionar o meu trabalho, eu vou ter um norteador para o meu trabalho. Qual é o norteador do seu trabalho hoje na educação infantil? Qual é o norteador do seu trabalho hoje na hora que você decide trabalhar a alfabetização com um aluno de 10, 12, 15 anos? Qual é o seu norteador? É isso que a gente vai ver aqui. Eu quero apresentar isso para você. Talvez você já conheça, talvez não. Mas eu fico repetindo o inventário Portas operacionalizado aqui, mas é porque muitas respostas você vai encontrar lá. Se você pegar hoje o inventário Portas operacionalizado, aplicar com o seu aluno de 12, 13, 14, 15 anos que não está alfabetizado, você vai perceber atraso em uma dessas áreas, talvez na área de linguagem, talvez no cognitivo, talvez na área de socialização, talvez no motor, talvez no autocuidados, talvez em todas as áreas. E aí isso vai ser o quê? Um norteador para que você tenha o objetivo de alcançar a alfabetização, mas para ele alcançar a alfabetização, ele precisa realizar um comportamento na área de autocuidados que não está realizando ainda, realizar um comportamento na área de desenvolvimento cognitivo que ele não realizou ainda quando ele tinha 4 anos, um comportamento na área de socialização que ele não realizou quando ele tinha 5 anos, um comportamento na área de linguagem que ele não realizou quando ele tinha 6 anos. E você ensinar ele a realizar esses comportamentos, você vai estar fazendo uma estimulação para ajudar ele a chegar no momento da alfabetização. E na creche? Na creche eu estou percebendo que o meu aluno não está se comportando igual às outras crianças. Eu faço uma avaliação dessa e percebo que ele tem um atraso no desenvolvimento motor. É o exemplo que a gente deu. Estimula mais o desenvolvimento motor com essa criança. Ao invés de fazer certo tipo de atividade, estimula um outro tipo de atividade. Ao invés de deixar a criança... ele está quietinho, deixa ele. Já viu isso? Chegou na escola, sentou, está quietinho, deixa ele, está quieto. Mexe com quem está quieto. Vai mexer com quem está quieto? Só que a criança está perdendo tempo ali. Você podia estar fazendo uma estimulação diferente. Se a criança apresenta um atraso na área de socialização, se ele ficou lá sentado, quieto, o período todo de aula, ele tem visivelmente um atraso na área de socialização. Por quê? Porque a criança interage, a criança levanta, pega o brinquedo da outra, briga uma com a outra, conversa uma com a outra. É normal. Se ele não está fazendo isso, é porque ele tem visivelmente um atraso na área de socialização. E como é que você mede isso? O inventário Portas operacionalizado mede, te ajuda a medir isso. Leandro, mas eu não sou da área de saúde. Olha só que interessante. Lembra das duas bolas, o globinho da saúde e da educação? O Portas, ele foi desenvolvido por profissionais do globinho da área de saúde para o mundo, para
o pessoal da área de educação e para pais, para quem puder e quiser usar. Eu já contei a história do inventário Portes aqui algumas vezes, talvez você não lembre, talvez você esteja chegando agora, mas ele foi desenvolvido lá nos anos 70, 50, 60, se eu não me engano, na cidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, da área rural, para pais de crianças com deficiência ou atraso no desenvolvimento, para que esses próprios pais pudessem ter um parâmetro, um norte para ajudar os seus filhos, já que os recursos, os centros especializados, os programas de intervenção precoce não estavam acessíveis a eles, porque era zona rural. E aí os próprios pais puderam estimular os seus filhos com esse programa que foi entregue para eles, e não exigindo nenhuma formação especializada deles. São simplesmente comportamentos que as crianças fazem quando tem 1 ano, quando tem 2 anos, quando tem 3 anos, comportamentos que as crianças fazem quando tem 6 anos de idade, e a gente pode ajudar essas crianças a realizarem esses comportamentos dentro da creche, na educação infantil mesmo. Isso faz um diferencial muito grande para o futuro dessa criança. Então era isso que eu queria falar com você hoje. Você pode sim usar o Portas. Seu aluno está com 15 anos, não foi alfabetizado, está no ensino médio, não foi alfabetizado, usa o Portas para descobrir que área do desenvolvimento precisa ser estimulada hoje para alfabetizar esse aluno. Seu aluno está na creche, não está apresentando um comportamento igual das outras crianças, não fique esperando ele aprender esse comportamento sozinho. Não fique esperando ele aprender a falar sozinho, ele aprender a ir no banheiro sozinho. Vamos estimular esses comportamentos com um norteador e o inventário Portes, e você pode usar. Você pode usar. Ah, Leandro, mas eu não vi isso na faculdade. Realmente, ninguém viu isso na faculdade. Esse é um problema estrutural da formação de profissionais no Brasil. É um problema. Como é que a gente contorna esse problema? Buscando informação nós mesmos. E você está aqui hoje fazendo isso, buscando informação você mesmo. Então, parabéns para você que está aqui buscando informação você mesmo, porque existe um problema estrutural na formação de professores no Brasil e a gente não vai conseguir resolver esse problema do dia para a noite, mas a gente pode fazer uma coisa, a gente pode buscar informação você mesmo. E tenta entender onde que o seu aluno se encaixa ali, quais são os próximos passos. Ah, Leandro, ele alcançou até esse comportamento, daqui para cá não alcançou? Esses são os próximos passos para você trabalhar uma intervenção. E é a partir daí. Direciona o seu trabalho para a necessidade específica do seu aluno. É o atendimento educacional especializado na creche. É possível. É possível.